que na Rádio Bandeirantes tem procurado levar ao ouvinte as informações sobre o que acontece na Ucrânia, as análises e colocar também ali as caixas de preocupação nos seus devidos lugares. E eu me refiro a isso por causa do noticiário que envolve essa usina nuclear na Ucrânia, que foi tomada por tropas russas neste final de semana. E é claro que é uma notícia que preocupa. E as imagens, então, você vê ali uma grande nuvem de fumaça e de fogo ao lado de uma usina nuclear. Deus do céu, o que é que está acontecendo? Por isso que a gente chamou aqui para conversar conosco o professor Gerardo Portela, engenheiro operador nuclear, especialista em risco e segurança, que, aliás, falou aqui com o Band News TV durante essa madrugada e muito ajudou também quem estava ali acompanhando a grande cobertura dos canais Band a entender o significado do que acontece e qual é a relevância dessa operação militar russa. Gerardo Portela, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Obrigada por falar conosco ao vivo. Eu que agradeço, uma satisfação poder levar um pouco de informação técnica precisa para nos aliviar um pouco das preocupações e nos levar à atenção certa na coisa certa. Então eu queria começar lhe perguntando, Gerardo, acho que é a primeira imagem, o primeiro pensamento que vem à cabeça do cidadão que não trabalha com engenharia nuclear é: meu Deus do céu, esse negócio vai explodir, o que está acontecendo? O que você pode trazer para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a respeito desse incêndio próximo a uma usina nuclear e depois a tomada dessa usina por tropas russas? Tem algum risco de que alguma coisa muito ruim aconteça por lá? Infelizmente, qualquer tipo de acidente envolvendo usina, imagine um ataque, uma guerra, é sim um risco de contaminação, é um risco de radioatividade se espalhar pela Europa, sim. Porém, é muito importante que todos que estão acompanhando essa triste notícia entendam que não existe a possibilidade de um núcleo explodir como uma bomba atômica. Isso não existe. Por quê? São coisas diferentes, apesar de serem construídos com material radioativo, um material perigoso, mas um é feito para explodir e o outro é feito para produzir energia. Então, até a mesma geometria do núcleo, a posição em que os elementos combustíveis ficam, os efeitos físicos, que é difícil para a gente entender, mesmo até um engenheiro que não seja da área nuclear, ele tem dificuldade porque a física nuclear ela é diferente da física que a gente está acostumado. Então, para você ter uma ideia, reatores desse tipo, quanto mais aquecido é o núcleo, menos perigo de explosão ele tem, porque ele vai aquecendo no sentido de a reação em cadeia, dado a questões de projeto, acaba minguando, acaba diminuindo o efeito nuclear interno. Então, o risco que nós temos ali é o seguinte: se houver um dano na contenção, que são aquelas paredes de concreto, quando a gente passa numa usina, a gente vê de fora aquela coisa semisférica, né? Aquilo se romper, aí sim a gente tem um perigo de liberação de radioatividade. É bom entender também que uma coisa é a dose de radioatividade, ou seja, quando a gente vai tirar uma chapa radiográfica, fazer um exame de imagem, a gente recebe uma dose. A radioatividade passa pelo nosso corpo, pode ser danosa, pode não ser, mas ela passa e vai embora. A outra é a contaminação. A contaminação é quando você libera partículas, essas partículas vão para o solo, vão para a água, ficam numa pluma no ar, podem ser inaladas, e isso fica por muitos e muitos anos gerando mais radioatividade, gerando áreas de exclusão. Então, o risco que nós temos hoje é de acontecer um acidente como aconteceu em Chernobyl, devido a um dano causado pelas Forças Armadas da Rússia, ou como aconteceu em Fukushima, que foi um dano natural, mas que também liberou radioatividade. Esse é o risco. O risco de você atingir a usina e ela explodir feito uma bomba atômica, não. Pode ter explosão? Sim, mas explosão devido à arma que foi lançada. Explosão devido ao vapor que existe dentro da usina. Uma explosão convencional, não uma explosão nuclear como a bomba de Hiroshima. Muitas vezes a gente escuta, tem capacidade para 10 vezes o que aconteceu, por exemplo, em Chernobyl. É porque essa usina é um conjunto de 6 reatores nucleares de 950 megawatts elétricos, ou seja, equivalente aí a uma usina intermediária entre Angra 1 e Angra 2. E
tem energia suficiente, material nuclear, para fazer uma contaminação 10 vezes maior do que a gente viu aí nesses outros acidentes que nós tivemos. Mas não uma explosão nuclear, como aconteceu na bomba de Hiroshima. Isso não existe, é uma percepção de leigo, porque já desde o projeto não existe a massa crítica, né, necessária para uma explosão nuclear de uma bomba. Ela é construída de uma forma completamente diferente. Você ali tem até mais, tem mais material radioativo, mas não com a capacidade de causar uma explosão nuclear. O pior dos mundos seria o que aconteceu em Chernobyl, que foi a fusão do núcleo. Então você acaba atacando sistemas de refrigeração, sistemas de geração elétrica de emergência, e o núcleo começa a aquecer, até que a água se vaporiza, a água de refrigeração, e você tem uma explosão de vapor. Mas essa explosão pode sim ser suficiente para danificar toda a blindagem do reator e você liberar radioatividade e contaminação. Então, é esse o cenário que nós temos hoje, muito mais assim, eu vejo como uma tentativa de assustar o mundo do que propriamente de causar todos esses danos. Até agora, a Agência Internacional de Energia Atômica tem oferecido números que revelam que não há contaminação, não há mudança de background de radioatividade em toda a região. Professor, doutor Gerardo Portela, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Há uma informação, né, que o senhor mais ou menos nos tranquiliza em relação a isso, de que, ao contrário daqueles reatores nucleares de antigamente, né, dos anos 80, etc., os mais modernos não estão sujeitos a desastres como aquele que ocorreu em Chernobyl. Parece que há o desenvolvimento da tecnologia acaba por proteger mais nos proteger mais de acidentes dessa natureza. O que eu queria que o senhor discorresse sobre isso, né, sobre o que é necessário para, detonar uma situação como aquela, né, de uma catástrofe ambiental e humana, ou não, ou nesse caso aí dessa usina considerada a maior da Europa, se isso pode ser tão devastador quanto tem sido dito, né? O fim da Europa, a gente está ouvindo expressões como isso, né? O fim da Europa. Se bem que a gente fica meio estranho assim, como é que os russos vão fazer o quê? Vão detonar aquilo lá para eles próprios morrerem também? Eu não entendo muito essa lógica, mas de qualquer maneira há muito doido por aí, há muito louco por aí, inclusive governando países. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. É verdade. Sim, vamos conversar, entender a situação. Nós estamos no cenário de guerra, então a informação, o medo, a ameaça é um elemento de interesse em algumas estratégias, quase que levar um terror, né, à população. Imagine, eu tenho a usina nas mãos e eu posso liberar radioatividade igual aconteceu em Fukushima, igual aconteceu em Chernobyl. Então, eu vejo mais uma tentativa de estratégia desse tipo, né? Agora, com relação às usinas, elas não são tão modernas assim, elas são realmente usinas usando projetos dos anos 70, 80, eu estou falando de projeto, e elas têm uma certa modernidade no sentido de que elas são refrigeradas a água pressurizada. O que isso significa? Não há uma comunicação entre o núcleo e a turbina que gera energia elétrica. Então, você tem lá uma turbina a vapor gerando energia elétrica, mas que não passa nada radioativo próximo a ela. É um outro prédio dentro da usina, mas é um prédio independente. Então, se lançar um míssil nessa turbina, vai faltar energia, mas não vai ter liberação de radioatividade, exceto se atingir algum equipamento, como, por exemplo, um gerador de vapor, ou mesmo o prédio do reator nuclear. Então, são usinas que têm, sim, uma segurança melhor do que era Chernobyl, mas não são isentas da possibilidade de um acidente nuclear. Lembrando que, no Ocidente, há um controle, uma transparência maior das medidas de segurança. E, em outras regiões, a gente tem uma certa dificuldade, porque a cultura de segurança não é tão elevada quanto no Ocidente. É o caso de Chernobyl. Chernobyl, a investigação do acidente, e hoje a gente tem bastante documentários e informações de como aconteceu, mas ela revelou que uma das maiores causas do acidente foi justamente a cultura de segurança da antiga União Soviética, que era uma
cultura de segurança fraca, misturava elementos da vida militar, da rotina militar, com elementos operacionais de engenharia, e isso normalmente não dá certo. Então, essa confusão, essa forma, vamos dizer assim, ingênua até certo ponto, né? Se é que a ingenuidade em pessoas que põem em risco a vida de outrem, mas assim, são falhas de cultura da antiga União Soviética, e isso se tornou uma causa raiz do problema daquele acidente nuclear, e foi corrigido depois do acidente de Chernobyl. As usinas foram todas revistas, e sempre após um acidente as usinas são revistas, como aconteceu em Fukushima também. Então, eu creio que a gente tem risco, sim, de uma avaria, mas, como você bem falou, não faz sentido, não é inteligente eu avariar uma usina nuclear. Por quê? Até mesmo a Rússia ela vai ser atingida pela pluma de radioatividade. Então, não faz sentido. Seria um ato muito mais inteligente você destruir as linhas de transmissão, as subestações, jamais você atingir um núcleo, porque o núcleo vai contaminar a Europa, vai criar uma área de exclusão, e a própria região da Ucrânia não vai poder ser habitada ao longo de décadas. Então, não faria o menor sentido isso, um ato para mostrar poder do que propriamente assim fazer, exceto se a Rússia tivesse uma situação de desvantagem, estivesse perdendo a guerra, estivesse sendo massacrada, tivesse que abandonar às pressas, talvez num ato desesperado poderia ser feito, sim, um dano intencional à usina, no sentido de criar a situação de terra arrasada, do tipo, eu estou saindo, mas também vou deixar vocês com um cenário de vingança. Mas nem isso seria inteligente, porque esse cenário também alcançaria a Rússia. Então, eu não acredito nessa intenção. Se isso aconteceu, pouca inteligência por parte dos estrategistas. Não acredito nisso. Sinceramente, acho que eles tentaram demonstrar força, poder e assustar, principalmente, que isso faz parte do cenário de guerra. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o engenheiro operador nuclear Gerardo Portela, que é especialista em risco e segurança. Eu queria perguntar para o senhor sobre a importância dessa usina e também sobre essa tomada russa, né, que foi anunciada pelos próprios ucranianos, até o próprio presidente da Ucrânia já falou sobre isso. O objetivo, a estratégia, é uma estratégia de guerra, nesse momento, tomar o controle dessa usina? Sim, nós estamos falando de uma central nuclear com 6 usinas dentro dessa central, e é considerada a maior central nuclear da Europa. Então, é muito relevante, porque quando você está querendo fazer uma invasão, dar um passo de guerra, é muito importante você controlar a infraestrutura de geração elétrica. Então, alvo militar, sim, desde o projeto, mesmo em tempos de paz, qualquer usina nuclear no mundo, ela sabe que é um alvo militar. Assim também como refinarias de petróleo, que é um alvo, porque você destruindo a refinaria, você vai ter problema de desabastecimento de combustível, plataformas de petróleo, linhas de transmissão, estação de tratamento de água, todas essas instalações de engenharia, de infraestrutura urbana, elas são importantíssimas para a manutenção da ordem e organização de resposta quando você tem um cenário de guerra. Então, são alvos, sim, alvos militares, e são projetadas, né, principalmente as usinas nucleares, elas são projetadas, existe uma categoria de acidente na área nuclear, que é o chamado acidente de origem externa, e ele supõe, em projeto, a possibilidade de um ataque intencional, né, de terrorista, por exemplo, um caminhão-bomba, um carro-bomba nas proximidades da usina, a queda intencional ou não intencional de uma pequena aeronave, porque há uma área de exclusão aérea, ou seja, um ataque deliberado, intencional, uma aeronave caindo, como a gente viu em 11 de setembro, é muito difícil de acontecer na usina nuclear, porque o espaço aéreo já é 24 horas por dia controlado, ninguém passa ali próximo desapercebido. Então, qualquer aeronave que passar numa área de exclusão como essa está correndo o risco de ser abatida. Então, esse tipo de situação é todo pensado no projeto. Mesmo em tempos de paz, as usinas brasileiras, por exemplo, elas são providas, sim, de sistemas de resposta a acidentes de origem externa, seja atos terroristas, até atos de guerra, tsunamis, terremotos, enfim. Toda usina nuclear tem esse tipo de proteção.
E o que a gente está vendo agora é uma tentativa de tomar posse desses elementos da infraestrutura básica do país, mas com um requinte de crueldade em termos de propaganda negativa, que é a posse de uma usina nuclear, a maior central da Europa, e talvez com a intenção de mostrar, olha, eu tenho poderio para causar um dano planetário, né? Mas assim, não seria inteligente porque a Rússia também seria impactada. Então, eu vejo esse cenário muito mais como uma tentativa de levar isso ao cidadão comum, até mesmo as autoridades, né? Mesmo elas estão preparadas, elas, num primeiro momento, por falta de uma assessoria própria, o presidente da Ucrânia na situação, ele pode declarar, vamos ter uma destruição na Europa toda, ele pode imaginar que explodiria como uma bomba atômica, mas se ele tiver uma orientação ali de um assessor, e nessa dificuldade que ele está passando, imagine, né, cobrar isso dele, não. Então ele pode ter tido essa interpretação, mas tecnicamente isso não é possível, não existe essa possibilidade de uma explosão como uma bomba atômica. Você pode ter uma fusão do núcleo, que é o derretimento do núcleo com comprometimento da segurança, liberação de radioatividade e contaminação, um cenário horroroso que eu não acredito que a União Soviética não faria. Imagine. Olha, eu agradeço muito ao Gerardo Portela, engenheiro operador nuclear, que falou conosco aqui ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes sobre a tomada dessa usina nuclear na Ucrânia pelo exército russo. Essa informação que é confirmada pela agência estatal ucraniana. Muito obrigada, viu, professor? Até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado.